A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou seu pastor e amigo Tiago Gomes, sou pastor da Igreja Continental do Reino de Deus, que fica no Rio de Janeiro, no bairro da Muzema, Brasil, para quem está fora do Brasil. Então, o testemunho que de fato eu quero compartilhar com vocês foi uma experiência poderosa que de fato eu vivi no mundo espiritual. Eu acredito nos 5 ministeriais que Jesus ele trouxe quando ressuscitou. O apóstolo Paulo falou sobre eles. Os 5 ministérios são: uns Deus levantou como apóstolo, outros Deus levantou como profeta, outros Deus levantou como evangelista, outros Deus levantou como pastores e outros como doutores. Eu acredito que eu tenho um chamado de profeta. Eu creio que eu tenho um chamado de profeta, por mais que eu apacente, tenha uma unção profética sobre a minha vida, devido às visões que eu já vi, visão de olho aberto, visão de olho fechado, revelações que o Senhor me deu, poderosas, que aconteceu no outro dia, palavra de conhecimentos poderosa. Então eu creio que o meu ministério está mais ligado ao ministério profético, ao ministério do profeta. E é sobre isso que eu quero compartilhar uma das experiências que eu vivi com o Senhor. Dentre essas experiências que eu vivi, eu vou separar uma acerca do anjo. Eu sempre pedi a Deus para mim estar vendo um anjo no início da minha fé. Eu me converti com 17 anos de idade e eu tinha por prática jejuar quase todo dia da semana. Eu gostava de estar em jejum, estar em oração, estar em consagração, estar subindo no monte. Eu morava nessa época em Caxias, em um bairro lá perto de Imbariê chamado Santa Lúcia. Eu me recordo que eu congregava em uma igreja pequenina dentro da comunidade, lá no bairro de Getúlio Cabral, no Ministério Alfa das Assembleias de Deus. E o meu pastor da época era o pastor João Batista, e Deus me deu esse grande pai chamado João Batista, e eu vivendo um tempo poderoso naquela igreja, um tempo maravilhoso naquela igreja, eu comecei a jejuar, pedindo a Deus que me mostrasse um anjo. E eu fui jejuando, subi ao monte buscando o Senhor. E eu me recordo que uma das vezes que eu fui ao monte, eu fui com um grupo de jovens, hoje alguns deles são pastores, tinha bastante jovens, Monte do Nazareno. E eu chegando nesse Monte do Nazareno, quando eu entrei no monte, eu senti que o meu corpo entrou em um ambiente diferente, eu senti um impacto espiritual. E quando eu senti aquele impacto, aquele fogo começou a me queimar, eu senti que eu entrei em uma dimensão espiritual diferente. Eu fui até o arraial da oração e lá nós começamos a orar. Um dos amigos que estava conosco lá, o pastor Jerônimo, ele disse: Deus acabou de me mostrar um demônio bem ali. Eu fiquei um pouco assustado. Nós então rapidamente demos as mãos, era uma madrugada um pouco fria, e nós começamos a orar, buscar a Deus, buscar a Deus. Então o Senhor me tomou em línguas estranhas, eu comecei a cantar em línguas estranhas, aquela coisa gloriosa. A presença de Deus foi muito forte naquele monte. Quando de repente eu pego e olho para cima, quando eu olho para cima, o céu ele abaixa até as árvores. Eu vejo um rosto, como você está vendo meu assim, bem próximo entre as árvores. Eu vejo um rosto de águia. Quando eu vi aquele rosto, eu fiquei impactado pela presença do Senhor. Eu percebi que caiu alguma coisa atrás de nós, e eu olhei para trás. Essa visão que eu tive foi visão de olho aberto. E quando eu olhei para trás da gente, eu vi um montão de anjos. Tinha mais de 10 seres resplandecentes, todos eles estavam homens de luzes atrás da gente, cercando a gente, igual soldados protegendo um grupo de pessoas. E aqueles anjos ficavam dando a volta, a nossa volta, ao nosso redor. E aquela experiência me impactou muito. Eu fui muito fortalecido, desci do monte correndo, falei com o meu pastor da época, ele: Tiago, que maravilha. Então eu vi outras vezes anjos do Senhor, eu vi outras vezes espíritos malignos, tanto na visão espiritual quanto na visão aberta. O Senhor também abriu algumas vezes a minha visão para estar vendo visões, igual você está me vendo agora no mundo físico, já consegui enxergar também. Mas enfim, por que eu estou falando isso, gente? Porque os anjos existem, e Deus, ele deixou os anjos para estar nos ajudando aqui nessa terra. O Senhor tem aberto os meus olhos espirituais para entender que tem anjos que são designados por Deus para estar junto conosco aqui na terra, trabalhando no nosso ministério. Eu tenho aprendido acerca desses seres espirituais maravilhosos de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, no livro de Salmo 34, versículo 7, está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Ou seja, se você é temente a Deus, se você faz a vontade do Senhor, é certo, a Bíblia não mente, tem um anjo do teu lado, tem um anjo te guardando, tem um anjo te protegendo. E eu tenho certeza que esse anjo
que está te guardando aí, já te deu muito livramento e você nem estava sabendo desse livramento. Pois bem, essa experiência, ela impactou a minha vida. Eu comecei a buscar Deus com mais vigor, com mais vontade, porque eu vi que o que estava escrito era tudo real. Se você observar, Jesus, quando estava para ser crucificado, um anjo desceu e confortou ele. Se você observar, quando Jesus morreu, que colocaram ele no túmulo, um anjo ficou lá em cima da pedra, guardando o seu túmulo, e os soldados, homens carnais, viram o anjo do Senhor naquela pedra. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Atos 10, você vai ver que Cornélio estava orando e um anjo do Senhor aparece para ele. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito que os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para estar nos ajudando, Então que essa palavra possa te edificar. Os anjos são reais, eles estão aí. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida com um desses anjos te guardando. A visão foi maravilhosa. Se você quer ter experiências com Deus, vai orar, vai buscar, creia na palavra, que Deus pode te mostrar muito mais do que isso que eu vi. Eu tenho outros vídeos para estar compartilhando. Eu vou contar uma experiência muito real que eu vivi. Eu sonhei e aconteceu quase tudo que eu sonhei na mesma noite. Foi algo sobrenatural. Esse é o próximo vídeo do meu sonho, onde o anjo do Senhor também me dá livramento. Eu vou te contar no próximo vídeo. Então, se você quiser compartilhar para edificar a fé da igreja, compartilhe, e que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus.